A gente começa falando então sobre a depressão nos homens. Apesar de não serem a maioria, isso não significa que a gente não tenha que cuidar, se preocupar, até saber como ajudar, porque as mulheres acho que têm um papel muito importante na recuperação dos homens, não é, doutor Paulo? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Bom, doutor Paulo César, ele é professor, mas ele também é doutor PhD em Psicologia Clínica e da Saúde, por isso que ele vai ter bastante propriedade para falar com a gente desse tema, né? E doutor Paulo César, quando a gente fala em depressão masculina, acho que dois aspectos que vêm aqui na minha cabeça. Primeiro, o homem, ele consegue perceber os sinais de uma depressão logo no início? Aí depois eu faço a próxima pergunta, para não misturar muito aqui. Muitas vezes ele consegue perceber os sinais, sim. É? Aham. Então ele está atento ao que está acontecendo com ele, que tem alguma coisa que não é mais como era antes, ele vê esses sinais. Com certeza. E é aquele clássico, a pessoa começa a ficar mais desanimada. Tem algum sintoma diferenciado para os homens ou não? Geralmente o homem começa a ficar mais retraído, mais fechado, diminui a sua socialização. Tá. Então esses são os principais sintomas. Fora de casa também, principalmente, Fora de casa também. Por exemplo, o homem que começa a ficar demais dentro de casa, pode ser um sinal de depressão ou não? Pode. Porque às vezes a mulher vai achar como um bom sinal isso aí, né? O cara tá mais sossegado, tá mais em casa. É, mas o deprimido, ele fica em casa, ele fica triste, ele não vai conseguir interagir, ele vai ficar fechado dentro dele mesmo. Né? Ele não vai ficar em casa participando, se divertindo com a família, colaborando, ele vai ficar isolado. Entendi. Tá, então uma vez que ele sabe que tem algo errado, ele procura ajuda com mais facilidade ou não? Aí é que tá a questão. Aí é que entra o... Aí é que entra. Então, na maioria das sociedades, em especial a nossa, né, que no Brasil o homem ele ainda tem aquela questão de ter que ser o forte, ser o provedor, ele não pode, né, abrir os seus problemas. Por exemplo, é muito mais comum uma mulher, uma menina, uma moça que tem algum problema compartilhar com a sua amiga. Puxa, me senti triste por causa disso, no trabalho aconteceu tal coisa, tô chateada. O homem não. Né? Parece que o homem vê isso como um sinal de fraqueza. E ele, opa, eu não posso ser o fraco, eu tenho que ser o forte. Então ele segura pra si. Então não é que ele não sinta, ele sente. Só que ele segura e talvez mais tempo do que deveria e a coisa vai ficando pior. E às vezes aí quando ele não dá conta, aí muitas vezes já é um caso mais acentuado de depressão. Então muitas vezes eu na clínica, eu recebo mulheres com uma situação menos grave, menos crônica do que os homens. Os homens tendem a procurar ajuda quando a situação já está bem grave, quando socialmente as pessoas já falam assim, olha, você não está bem, está acontecendo alguma coisa, ou quando não consegue mais ir trabalhar, ou quando perde, por exemplo, o interesse naquilo que dava prazer, no seu esporte, no seu divertimento, as pessoas ao redor começam a cobrar, puxa, o que está acontecendo com você? Você não está bem, vá procurar ajuda. Aí ele começa talvez a escutar muita gente falando. Exatamente. É onde e ele vai dar um passo. Também. E se escutar também. Que eu gostei da sua primeira pergunta. Né? Nós temos menos diagnóstico de homens. Será que é porque eles não percebem? Percebem. Só que eles procuram menos ajuda. Eles tentam resolver por si próprios. De novo, tem essa questão, né, machista, patriarcal, de ser o homem, ser o provedor, ser o forte. Eu tenho que resistir. Né? O que nas mulheres, nesse sentido, é uma vantagem. As mulheres falam muito mais umas com as outras das suas dores, dos seus medos. E isso muitas vezes alivia o sofrimento. Mas então, será que esse número que a gente vê menor nos homens é porque não tem tanto diagnóstico? Porque se eles não estão indo atrás de uma ajuda, eles não estão entrando para a estatística nesse sentido? Pode ser, mas as mulheres têm alguns fatores que também são complicadores. Que são, digamos, uma genética mais forte para depressão ou não nesse sentido? Eu não diria só a genética, eu diria que até uma questão social. A mulher hoje ela tem muitas vezes a cobrança de continuar com o seu papel de mulher, de mãe, mas também quer ir para o trabalho, então tem essa questão da dupla jornada, às vezes tripla jornada. A mulher, se a gente pensar numa questão neuroquímica, ela tem uma oscilação do seu ciclo, né, menstrual, mensal também, que impacta os hormônios, e os hormônios... Então tem mais fatores que jogam a favor da depressão, digamos, contra a mulher, digamos, Isso, né? a mulher eu acho que ela é mais cobrada hoje em algumas situações.
né? Eu recebo na clínica mulheres que falam assim, puxa, eu quero me destacar no trabalho, mas eu também não... Eu quero me dedicar à família, eu quero ver meus filhos crescerem. Quer tudo, né? Quer tudo e parece que para a pessoa ser bem, ser feliz, ela tem que ter o sucesso no emprego e aí muitas vezes não. Então eu vejo que tem muitas mulheres sofrendo. Mas isso não é um estudo, isso é uma percepção minha da clínica. Sim, sim. Doutor Paulo, com relação a essa questão do diagnóstico, a mulher, aquele homem que é casado, tem a família, tudo. A família pode ajudar de alguma forma ou é o tipo de ajuda que vai talvez retrair mais este homem? Porque quando você coloca a questão da força que está sendo fragilizada, se ele se abre para essa mulher, talvez ele... Ótima está pergunta. sendo colocado ali em xeque, né? Eu diria assim, rede de apoio. Tá. Você tem que apoiar, então escute. Tem uma escuta ativa. O que geralmente vai atrapalhar o homem, a depressão? Um tipo de cobrança. Vamos, não sei porque você está desanimado, você não tem nada. Então, não cobrar e escutar. Puxa, o que você está sentindo? Né? Como que eu posso te ajudar? É diferente da cobrança. Muitas vezes a família, a companheira cobra. Você não era assim? O que está acontecendo? Está tudo certo na tua vida? Eu não fiz nada para você estar assim? Quer dizer... Aí eu tenho um sentimento, muitas vezes, de culpa que alimenta a depressão e isso agrava o quadro. Porque daí muitas vezes o homem pensa, puxa, realmente é para estar tudo certo na minha vida, mas eu não estou bem, então eu que sou fraco, eu que não suporto. Aí a pessoa, né, tem alguns autores que colocam aí o sentimento de culpa, ele funciona como um impulsionador do sofrimento. Nossa, acredito. E tem alguma, não sei, alguma origem que você consegue identificar mais constantemente nos homens? Desemprego? É o quê? É uma doença na família? É o problema financeiro? O que geralmente pode ser um desencadeador dessa depressão? É uma soma de fatores, né? A gente tem sim uma predisposição genética, biológica, mas os fatores sociais são tão importantes quanto. Quando nós temos uma situação de perda da família ou do encerramento de um relacionamento. Questão financeira também é algo extremamente delicado. Então, também tudo isso pode ser pode motivo. Desencadear, pode ser motivo, sim. Entendi. Um recado para os homens, então. Para os homens procurarem aí. Não, se você sente que não está bem, procure ajuda o quanto antes. Procure uma terapia, procure um bom psicólogo, um bom especialista. Não deixe seu quadro ficar gravado. Sentir medo, se sentir para baixo é algo normal. Nós estamos vindo numa situação de pandemia que esse quadro se agravou. Então saiba que você não está sozinho, saiba que tem tratamento. A área da saúde mental evoluiu muito. E de novo, não deixe seu quadro se agravar. Procure ajuda antes que você vai melhorar, você vai voltar a ter uma boa performance social com a sua família, no seu ambiente de trabalho. E como eu sempre digo, né, o importante é buscar a felicidade. Com certeza. Muito obrigada. E aproveito deixar o contato aqui do Dr. Paulo, né? Se você tem alguma pergunta, você que é mulher ou você que é homem me acompanhando, aproveite a oportunidade. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês. Sempre bem-vindo.